Olá, divinas! Sejam muito bem-vindas a mais um encontro do Salto. Deixa eu só fixar o nosso título aqui de hoje. Hoje seguimos na linha aí dos arquétipos que a gente está trabalhando. Oi, Cleo, seja bem-vinda. Já vou aceitar aqui, ó. Com os arquétipos, né? Então a gente já trabalhou a criança, a anciã e a donzela aí. Olá, Cleo, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Bora lá para mais uma live, né? Mais uma. Tava aqui falando, né, que o tema dessa semana a gente vai trabalhar o terceiro arquétipo, né, que a gente trabalha no salto, que é a donzela. Então, a donzela e também popularmente o pessoal chama de amante, né? E aí ela também tem algumas questões, né, que a gente precisa olhar. Então, quando a donzela vira Ariadne, quem será Ariadne, né? Vou falar aqui também hoje. Compulsão, vazio e o preço de se contentar com migalhas. Então, já para ficar aí uma dicasinha do que a gente vai estar falando hoje, né, Cleo? Isso aí, Carol. Muito interessante, né? A gente conhecer esses arquétipos, né? Para a gente se identificar, né? E, como se diz, querer se espelhar num arquétipo em que a gente queira realmente uma transformação, né? Ariadne, pelo que você trouxe aí, por exemplo, não é o que eu gostaria. A Ariadne, ela faz um caminho bem doloroso, assim, até realmente conseguir a sua ascensão. Eu até tenho aqui a estátua dela, inclusive, né, nas aulas do salto, sempre ela fica ali de fundo, né, na minha estante. E, e ela, assim, é da mitologia grega, né? Então, eu gosto de trazer porque ela tem uma história que é associada ao deus do vinho, Dionísio, né? Então, aí tem esse enredo, mas que eu acho que é bem pertinente para a gente falar e bem atual, porque sobre a questão das migalhas, né, de se sujeitar, né, e são questões que a gente trabalha bastante também no salto, né, então relacionados aí com esse arquétipo que a gente traz. A mitologia grega sempre nos ensinando algo, né, Carol? Parece Uhum. tão distante dos nossos tempos, né? Mas sempre muito, muito atual, né? Na psicanálise a gente tem muito, né? Bom, as questões, todas as bases, os fundamentos de Freud, né? Todos ali muito inspirados nos mitos, né? Ele traz muito essa base da mitologia grega. Então é algo que conversa muito comigo também, né? A parte cultural ali eu acho é muito rica, né? Sim, bastante, bastante. Uhum. Então vamos lá, Vamos vamos ver iniciar então, né? o que essas deusas têm para nos dizer. Exatamente. Bom, então, né, falando de migalhas, né, eu queria começar com um questionamento, né? Se você já se pegou aceitando menos do que merece, né? Se contentando com migalhas, seja no relacionamento, no trabalho, ou até mesmo nas próprias escolhas, né? Então, eu acho que isso fica claro, né, quando a gente se dá conta de que muitas vezes a gente não reconhece mesmo que a gente merece, né? Não reconhece o nosso próprio valor, né? É aí que acontecem essas situações. Então, muitas vezes a gente acredita que está sendo forte, que está sendo moderna, que está sendo livre, mas, na verdade, a gente está repetindo um padrão de ilusão e exaustão, né? É isso, Carol. E a mitologia grega, né, que traz esses arquétipos, nos ensina o seguinte: quando a donzela, né, ela que simboliza a pureza original, a dignidade e a vocação da mulher,
quando ela se perde e se transforma em Ariadne, né? Essa aí que já demonstrou não ser o espelho que a gente quer seguir, aquela que se deixa enganar, né? Se prende em compulsões, vive de ilusões e no fim aceita essas migalhas, né? Então, assim, como a gente disse no início, né? Vamos realmente identificar quais são esses arquétipos, se a gente está se comportando, né, conforme esses arquétipos e se é isso mesmo que a gente quer para nossa vida, né? Uhum. Se inspirar naquela que a gente mais se identifica e buscar uma transformação, né? Porque eu costumo dizer que todo ser humano, no fundo, o que ele quer é ser feliz. No fundo, o que ele quer é ter qualidade de vida, né? Uhum. Que a gente trabalha tanto, a gente às vezes fala muito do dinheiro, porque viver sem dinheiro é impossível, né? Mas o objetivo final de todos nós é ser feliz, ter qualidade de vida. Né? Uhum. E quando a gente fala dos arquétipos, né, Cléo, que seria, né? Os arquétipos, eles são figuras, são símbolos, né? Do nosso imaginário ali, do nosso inconsciente coletivo, que quando eu penso, por exemplo, né? A gente trabalhou ali já a criança, a anciã, são arquétipos mais, assim, acho que mais fáceis, assim, da gente identificar, né? O que a gente pensa quando pensa numa criança, né? Vem muitas coisas associadas a pureza, espontaneidade, alegria, né? Vem essas ideias. Então, arquétipo seria como um símbolo, né? Para a gente estar tratando de questões mais profundas. Então, mas esses arquétipos, todos eles têm um lado, né? Que eu gosto de chamar de luz e de sombra. Então, assim, a Ariadne, ela vai trazer um lado de luz também, né? Mas aí o que a gente hoje, né, no script aqui, eu quis dar uma ênfase no lado de sombra dela, que eu acho que é bem, como eu falei, bem pertinente, bem atual e dá para exemplificar bem a nossa realidade na maioria das vezes, né? Mas tem esses aspectos de luz e sombra. Então, quando eu estou, né, no auge da minha consciência, eu vou estar ali, né, vivendo a luz daquele arquétipo, né? E quando eu estou nos excessos, né, na sombra, sem consciência, eu vou estar vivendo, né, nessa escuridão aí, nas trevas desse arquétipo. Até tem aqui em cima o quadro, eu não sei se vou conseguir mostrar esse quadro que eu tenho aqui em cima. Ah, sim. Uhum, eu consegui ver. Eu adoro ele. Esse quadro eu comprei, eu tinha 20 anos, né? Ainda lá no Rio. E depois que eu trouxe para cá, que foi recente, foi acho que ano passado que eu trouxe de volta esse quadro, que eu senti de trazê-lo, que eu tinha deixado com uma amiga minha, né, lá no Rio. E aí, revendo essa fotografia, né, para mim, ela é muito Eva, essa foto aqui. Né? E a donzela, ela remete muito a Eva antes da queda, né? Então, quando a gente pensa em Eva lá no chamado primordial, né? Lá na vocação, como tu trouxe, né? Na questão de viver mesmo, a abundância, né? Do jardim e tudo isso, antes de cair no conto do vigário, né? E essa imagem, ela me traz muito disso, porque ela tem, assim, eu vejo, assim, uma pureza muito grande nesse nu dessa imagem, né? E desse elo de conexão com a natureza, e com a natureza da essência mesmo, né? A essência feminina. Tem a pombinha branca ali, né? Que me remete à questão né, da pureza e do Espírito Santo e tudo, mas não sei se vai dar para ver ali em cima, tem uma sombra em cima da cabeça dela. Isso eu tive esse insight assim há pouco tempo que eu vi isso. E para mim, essa sombra, ela tá assim, uma serpente dando bote na pombinha. Meu Deus, é a Eva Nossa, mesmo. sabe, a sombra, ela tá ali. Ela tá ali. Isso eu gosto de. É a visão mesmo que eu tenho, assim, né? Eu, Carol, eu não nego, eu acho que a gente não pode negar as sombras, né? Elas estão presentes ali. E ter essa consciência. Então, quando a gente remete a esse arquétipo da donzela, né, da pureza e tal,
né, e a Eva antes da queda, é ter a consciência de que a serpente, a sombra, ela tá ali, né? Ela tá dentro da gente, né? A gente tem que lidar com isso. Então, com o lado sombra, né? Assim como vamos falar da Ariadne também. Mas eu gosto de trazer porque os símbolos eles conversam muito, né, comigo, assim. Eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Quando a gente está com olhos de quem quer ver, né? Eu acho que realmente os sinais eles estão aí, né? Então, o que que acontece lá com a Eva, né? Que é o grande problema de tudo, né? Ela quer mais, né? A questão do conhecimento do bem e do mal, de saber toda a verdade, né? De querer ali. Ela é seduzida também, né? Meio ludibriada. E aí eu tenho aqui a serpente que eu trago na aula do salto, né? Que é uma lupa. E eu acho que é mesmo, bota uma lupa aí nas nossas falhas, nos nossos vícios, nas compulsões, que é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, né? Então, quando a gente toma essa via, né, tudo aflora ali, né, as nossas sombras, né? É o lado realmente, né, que a gente não quer. Mas ter a noção e reconhecer que ele está presente, que ele realmente existe, né? E aí, buscando essa falsa liberdade, que é a mesma liberdade, né, das compulsões, dos vícios, né, do prazer proporcionado aí por esses prazeres, né, instantâneos, né, por essa cultura hedonista que a gente abraçou e vive, acaba que o final não é feliz, né? O final a gente fica, na verdade, numa verdadeira prisão, né? Então, a Ariadne, né, onde que ela entra nessa história? A Ariadne, ela é da história do Minotauro, né? Então, tem o labirinto, e aí tem um minotauro lá no meio do labirinto. E a Ariadne, ela tem o segredo, que ela tem a resposta. Todo mundo tentava entrar lá para matar o minotauro e morria, ficava preso naquele labirinto, né? E a Ariadne, ela era uma princesa que ela tinha a resposta de como que os guerreiros podiam entrar e sair, né, com vida daquele labirinto. E aí ela acreditou, né, por amor, né, por ilusão, né, Teseu ele promete para ela, né, que vai se casar com ela se ela entregar o segredo para ele conseguir ir lá e matar o Minotauro, né? Que aí ele vai, enfim, né, ser lá idolatrado e tal. E aí ela entrega o segredo, que é o tal do fio de Ariadne, que é né, bem famoso. Que é o quê? É um novelo de lã, que é, né, ela entrega, ele vai entrar com o novelo e vai ficar o caminho marcado, né, para ele poder sair de volta. Então, ele vai lá, consegue, né? Usa do segredo dela, né? E sai, leva ela, né? Como prometido, como ela vai iludida, né? Aí eu gosto de trazer, porque eu acho que quem nunca viveu uma ilusão amorosa, Quem nunca? né, Cléo? E quando a gente fala da questão do nosso relacionamento com o dinheiro, né? De estar atrelado a essas compulsões e vícios, tem muito a ver também com se contentar com as migalhas em relacionamentos também. Porque é tudo uma coisa só, né? Quando a nossa autoestima ela não está bem consolidada, bem amarrada, vai ser em tudo, né? A gente vai viver esse padrão, né? Então, tem tudo a ver. E aí ela vai com ele, né? Ele leva ela, só que ele abandona ela no meio do caminho, numa ilha deserta. Ele abandona ela e deixa lá e segue sua viagem, né? Então ele usou, né, Ariadne e ela fica lá solitária, né, querida, uma princesa dessa, uma diva, né? Fica lá abandonada na ilusão, até que Dionísio, que é o deus do vinho, né? Ele vai lá e resgata ela, né? E se apaixona verdadeiramente. E aí ele como Deus, ela como mortal, né? Ela vai morrer, né? Porque é a vida humana. E aí só que quando ela morre, ele coroa ela, ele transforma ela numa constelação, né? Então ela é honrada, né? Na morte dela e tal. Eles vivem uma história, né, de uma valorização, tem uma, né, uma virada ali a história dela, né?
ela encontra o verdadeiro amor e ela é valorizada. Mas ela ficou ali abandonada naquela ilha, sofrendo, né? Por conta dessa ilusão de acreditar ali, de ter sim, uma inocência até, mas assim, ela também não, ela se entregou meio, nem buscou saber muito o histórico, né, do Teseu, né? Então, no desespero, ela já entregou o segredo, né? Então, é meio que o que acontece aí com a gente, né? Então, essa história, ela não é só mitológica, né? Ela está presente nas nossas vidas, né? Eu acho que quando vamos contando uma história assim, a gente vai se enxergando, né? Vai vendo, né? No decorrer da nossa vida, pode não ser exatamente dessa forma, mas a gente vai se reconhecendo e se identificando ali com alguns aspectos, né? Então, é aquela pessoa, aquela mulher que acredita, né, na superficialidade, até na questão, né, financeira aí falando, em coisas que o dinheiro vem fácil, então é tudo raso, né? Tanto nos relacionamentos quanto no financeiro, né? Ela não busca a profundidade das respostas, né? Não tem uma perspectiva futura, a questão do investimento, né? Da questão de plantar a semente, de cultivar, não, ela vive o imediatismo, quer a solução milagrosa e cai no conto do vigário, né? Então é sobre isso. E o que não falta é conto do vigário, né, Carol? Para todos os lados. Trazendo para o campo dos relacionamentos, né? A gente vê notícias todos os dias de mulheres sendo enganadas, né? Sendo saqueadas, né? Financeiramente. E no campo das finanças é bem isso que você falou, né? Tem muito a ver aí da mitologia grega, né? E essa mulher que você traz aí como exemplo, trazendo para o lado das finanças, é realmente como se ela aceitasse as migalhas sem perceber, né? Mulheres que aceitam salários muito baixos, né? Hoje a gente vive numa era em que as mulheres são tão competentes ou até mais que os próprios homens, mulheres que estudam demais, né? Ocupam cargos de liderança, mas que ainda têm os salários mais baixos, né? E ela acha que tá tudo bem, né? Tudo bem que a gente está num sistema muito forte, muito fechado, né? Muito masculinizado. Mas ela acaba aceitando, acha que já alcançou muito, né? Então, não tem a menor intenção de negociar, né? Porque acredita que não merece mais, né? Uhum. Muitas famílias que normalizam o endividamento, né? Como se fosse uma condição inevitável. Eu já trouxe algumas vezes aqui no meu perfil, nas nossas lives, que o Brasil é o país que tem mais endividamento no mundo. As notícias sempre traz quase 80% da população brasileira está endividada, né? Por quê? Porque o endividamento é muito lucro, né? Para quem está oferecendo um financiamento, um empréstimo, né? O valor do dinheiro aqui é muito alto, mas para quem oferta, né? Agora, para quem busca um empréstimo, um financiamento, o custo é muito alto, né? É como se você estivesse perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro, né? Porque quando a gente financia um carro, por exemplo, muitas vezes a gente está pagando 2 carros para ter um, né? Olha o quanto isso é oneroso para a gente, né? E pessoas, né, que usam o consumo como válvula de escape para suportar esse vazio que você trouxe aí, né? Então, assim, dá para a gente fazer muito paralelo, né, com esses arquétipos, com a mitologia grega. E um resultado que, trazendo a donzela aí como exemplo, né, de pura e inteira, ela acaba se tornando a Ariadne, né? Perdida nessas ilusões, vivendo de restos, aceitando bem menos do que ela realmente merece. Uhum. Uhum. Ela se desconecta totalmente ali da abundância, né, inicial, né, que ela tinha, daquela prosperidade, né, e fica ali presa a migalhinhas, né, fica mendigando realmente, né. Então, isso a gente já trouxe em vários encontros, né, não quero ficar repetindo,
Mas essa promessa de liberdade, né, que a gente abraça e que de ser independente, de não precisar de ninguém, né, de conquistar o mundo, mas, né, o que a gente vê na prática é exaustão, né, sofrimento solitário, né, são mulheres ali que por trás, né, daquela realização, né, da mulher imparável, né, tá ali exausta, tá esgotada, né, carrega aquele peso sozinha, então acaba descontando, né, nessas compulsões, nesses vícios ali, nessa dependência de validação, né? Então, sejam de diversas frentes, né? E, e assim, isso até a gente trouxe ali, eu falei na outra live, né, a questão do julgamento, né, que muitas vezes é um disfarce, né? Então, quando a gente não consegue receber, né, não sabe receber, a gente se sente mal em determinados ambientes, né? E aí a gente acaba julgando, né, como se achando superior, mas na verdade é porque a gente está se achando menos, né? Então, essa coisa do julgamento muito forte, da crítica muito forte, é um reflexo desse mesmo padrão, né, que a gente tem com a gente mesma, né? Então, quando a gente julga muito os outros, né, a gente normalmente também é muito autocrítica, né? E aí essa parte ninguém vê, né? Mas aí o comportamento muitas vezes é assim, reativo, é de julgamento e tal, né? É isso, Carol. Fazendo ainda um paralelo com o dinheiro, isso reflete, eu acho que assim, diretamente, né? Vou trazer alguns exemplos aqui. Cartão de crédito. Cartão de crédito é uma ferramenta poderosíssima de organização financeira, né? Mas para quem sabe usar, né? Por que ele é poderoso? Porque você acaba tendo benefícios, né? Hoje, muitas operadoras de cartão, muitos bancos que oferecem cashback, oferecem programa de pontos. Dependendo da sua movimentação com o cartão de crédito, você tem benefícios como descontos em viagens, tem benefício em salas VIP de aeroportos e vários outros, né? Então, é excelente, né? Para quem sabe usar, para quem tem organização financeira. Então, para quem não tem, vira um escape para dores, né? Aquela compulsão de comprar, né? Não tenho dinheiro, mas tenho crédito no cartão, né? E acaba se endividando e não consegue pagar e vai virando uma bola de neve, né? As dívidas, né? Novamente falando sobre as dívidas. As dívidas que poderiam solucionar um problema acaba virando um problema, se torna uma prisão, né? Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui também que nem toda dívida é ruim, né? Mas desde que seja feita uma dívida com estratégia, uma dívida com planejamento financeiro. Eu gosto de dizer que é a dívida que vai nos enriquecer e não nos empobrecer mais, né? É a dívida que você fez um bom planejamento e pensa em empreender, fez um bom planejamento que coube no seu orçamento para você adquirir um curso para ter mais conhecimento, né? Às vezes até para comprar um carro, né? Uma casa, mas desde que esteja num bom planejamento, que você tenha pesquisado realmente o que está por trás daquele financiamento, daquele empréstimo, porque as pessoas ficam tão afoitas em querer ter, né, de imediatismo, que esquece de analisar qual que é a taxa de juros, né? Qual que é a taxa de juros efetivas. Eles só pensam assim, cabe no meu bolso, cabe na minha Essa parcela, parcelinha aqui cabe. essa parcelinha que cabe, né? E não se importa de financiar isso por 30 anos, por 5 anos, no caso de um carro, né? E acaba ficando preso em uma única dívida, né? Sendo que as nossas necessidades vão bem mais além do que uma casa, do que um carro. Tudo isso é essencial, né? Mas a gente não vive só disso. Aí acaba vivendo nessa prisão, né? Então, essa falta de planejamento passa a ser uma forma de autoabandono.
né? Uhum. Porque ela não está se planejando financeiramente. Aliás, não é nem financeiramente apenas, né? Não está fazendo um planejamento de vida, né? Eu costumo dizer que planejamento financeiro é planejamento de vida, porque a gente tem que viver bem hoje, né? E se preparar para viver amanhã, porque a nossa vida, ela é contínua, né? Então acaba virando esse autoabandono. Eu já atendi, por exemplo, algumas mulheres que ganham bem, né? Mas nunca veem dinheiro. Sabe aquela história? Para onde está indo meu dinheiro? Muitas não sabem, né? Uhum. Porque sempre precisam se recompensar por viver uma rotina pesada. E aqui a gente já falou muito também daquela historinha do eu mereço, né? O eu mereço é uma forma horrorosa de autossabotagem, né? Eu acho que todos nós merecemos, mas merecemos com um bom planejamento, Uhum. merecemos com uma boa recompensa mesmo, não só por um dia de estresse, não só por um dia de cansaço, né? Mas por tudo que a gente já conquistou e ainda tem por conquistar, né? Homens também, já atendi alguns homens que se esgotam em múltiplos trabalhos, né, para sustentar a imagem de provedores, né, mas nunca constroem realmente um patrimônio. Não tem a oportunidade de fazer um passeio com a família que está sempre enterrado com, né, na cara no trabalho, nunca consegue fazer uma viagem, nunca consegue trazer qualidade de vida, né, que as famílias merecem. Às vezes pensa que prover uma família é só colocar dinheiro dentro de casa, né, para as necessidades básicas, né, e acaba esquecendo que nós somos seres humanos, né, sociáveis, que precisa viajar, que precisa obter mais conhecimento. Isso sim, acho que é uma válvula de escape, né? Sair com a família para um piquenique, ir ao cinema, né? Então, assim, é uma liberdade, né, que foi prometida, mas que acabou se tornando uma gaiola, né? Uma gaiola dourada, disfarçada de muito glamour, de uma prosperidade que no fundo não existe. Uhum. E tudo isso, né, Cléo, assim, é importante, a gente gosta sempre de trazer, né, esse ganho de consciência para realmente a gente mudar, né, a história, né? Senão, a ideia não é que a gente fique paralisada, né, ou que se afunde no buraco e fique lá, né? Pelo contrário, esse ganho de consciência realmente eu acredito que nos faz, né, nos dá impulso para agir. E aí, assim como trouxe a história da Ariadne, né? Ela foi abandonada, assim, né? Ela ficou lá, ela foi iludida, né? Ela acreditou nas falsas promessas, no raso, no imediatismo. Mas, né? Como eu falei, o final não foi esse, né? Então, ela foi resgatada e depois coroada, né? Por Dionísio. Então, quando a gente pensa nisso é uma simbologia muito forte, né? Que a gente pode se inspirar mesmo, né? Trazer para a nossa história. Os mitos, eles são, assim, consolidados, né? De muitos e muitos anos, né? Enfim, né? É algo que realmente, assim, a gente usa, né? Com muita potência de transformação, de cura, né? São histórias validadas ali, né? Como eu falei, histórias do inconsciente coletivo, né? Não tem a questão do eu nasci aqui, você nasceu ali, não é algo que funciona aí para todo mundo, né? Tá, então, independente, né? De cultura, independente de idade, independente, enfim, de todas essas variáveis, né? É algo que realmente a gente pode pegar e aplicar para a vida. E essa imagem, então, né? Esse abandono, compulsão, Clara chegou andando. Chegando. Ah, tá. Depois eu vejo, tá? Sim, eu não consigo. Tá bom. Depois Mas amanhã. agora eu quero esconder dentro do sal. Tá bem. Tem alguém cheio de farinha. Mãe,
Está pronta? Não tô vendo, tô vendo. Bem pronta, aproveita. Olha, está bem fofinha. Cheia de farinha. Oi, Clara, tudo bem? Dá oi. Quem que Você tá, tava aprontando todas? você tá brincando de ser chefe hoje? Pega ali pra mamãe, por favor. Daqui, daqui, obrigada. É o microfone. Obrigada. Sim, ela aproveita para aprontar. Então, né, esse comportamento, né, de vício, de compulsão, não é para ser, né, o último capítulo da nossa história, né? É importante a gente reconhecer e pegar o fio ali, né, o fio da Ariadne para conduzir de volta ao centro, de volta à nossa essência, né? A nossa essência divina mesmo, que eu acredito que é essa essência que nos conecta a essa abundância natural, né? Essa prosperidade natural, a nossa vocação, né? Tudo isso. Então a gente precisa fazer esse caminho de volta para casa, né? Que todas nós temos esse chamado. Então, eu quero propor um exercíciozinho, né? Prático, papum, né? Mas já que a gente está aí nesse ganho de consciência, eu acho que é importante a gente aplicar. Então, a gente identificar uma área da nossa vida que você tem aceitado menos do que você merece, né? Então, é o quê? É no amor, é no trabalho, é nas escolhas ali, né? Do dia a dia. Como que tem sido, né? No autocuidado, né? Como a Cleo falou também, a questão do abandono, né? Do autoabandono. Nomeie esse padrão. É compulsão? É baixa autoestima? É medo, né? Então, a gente precisa se conhecer, entender os nossos comportamentos, né? Entender os nossos gatilhos. O que desencadeia isso, né? Então, escolha, depois disso, um ato de resgate ainda hoje. Meu amor, não pode, faz muito barulho. Baixa aí, cuidado. Um limite que você vai impor, um não que você vai dizer, né? Uma escolha que reflita quem você realmente é, né? Que está alinhada com a sua essência. Então, é para tomar consciência e para agir, né? Para mudar ali esse padrão e agir. Perfeito, Carol. Eu também quero trazer aqui, aproveitando esse gancho, que no campo financeiro também a gente precisa fazer esses exercícios práticos, né? Mesmo de forma mental, né? Então, talvez você esteja pagando juros e tarifas sem perceber. Isso é muito comum, né? Porque, como eu disse agora há pouco, nós brasileiros fomos ensinados a sair comprando tudo parcelado e, ó, nem aí para os juros e para as tarifas que estão embutidas, né? Talvez você esteja presa a parcelamentos, né, que só alimentam essa compulsão, né? Também nós fomos ensinados a isso, né? O marketing no Brasil ele é muito forte, né? A gente é bombardeado o tempo todo com propagandas maravilhosas, propagandas que prometem você ser uma super mulher, um super homem, né? Mas para você sair comprando, né? Por compulsão, né? Mas todos nós podemos resgatar essa coroa, né, que você trouxe, Carol, ao escolher com consciência. Eu acho que a chave de tudo é consciência. Seja para as finanças, seja para a vida pessoal, para os relacionamentos, né? É a consciência. Então, vou deixar um exercício prático aqui, né? Chamado aí de inventário das migalhas financeiras. Então, Esse aí vai ser brabo, hein? esse é terrível, Carol. Olha só, liste os seus gastos fixos invisíveis. Aqueles gastos que você está pagando todo mês, mas que você nem percebe, nem usa, né? Então você vai abrir o seu extrato e procurar lá essas pequenas saídas de dinheiro, né?
que você já nem percebe mais. Por exemplo, tarifa bancária, né? Com tantos bancos digitais aí, por que a gente anda pagando ainda tarifa bancária para esses grandes bancos, né? É para se pensar nisso aí. Assinaturas esquecidas, né? Quantas pessoas aí têm assinatura de stream, Netflix, Globoplay, Disney? Aí fica uma pergunta, usa tudo isso mesmo? Você está aqui para usar tudo isso? Né? Então, é algo que está te consumindo ali todo mês e você não está usando. O próprio juro do cartão de crédito, pacotes de celular. Será que o pacote que você tem está pagando altíssimo por ele? Você usa tudo mesmo? Né? É bom dar uma revisada nisso sempre, tá? E aí, você vai somar esses valores, né? E você vai se surpreender. Muitas vezes, pode ser ali 30, 50, 100, até R$ 300 por mês que estão indo embora sem nenhum retorno real para você. É só dinheiro realmente indo embora. E aí, transforme essa migalha, né? Que você pensa assim, tô pagando só R$ 20 por mês, tô pagando só R$ 50 por mês. Isso não faz muita diferença, não. Faz muita diferença. Porque quando a gente pensa em transformar essa migalha em tijolo, né, para construir algo maior, né, você vai começar a perceber que você já vai montar a sua reserva de emergência. É um dinheiro que muitas vezes dá para você quitar alguma dívida, investir em conhecimento, né? Então, assim, às vezes o que parece ser pouco mês a mês, quando somado em um ano, né, pode ser o início de um patrimônio. Maior foi nesse aqui, ó. Fez um dodóizinho no pé. Veio aqui me mostrar. Peraí. Oh, meu Deus. Quer ficar aqui com a mamãe? Tá tudo bem. É bem isso mesmo, Cléo. Eu acho que é muito também sobre essa relação, né? Enquanto a gente fica assim, é só R$ 20, é só 50, mas é muito sobre a nossa relação com o dinheiro também, com o nosso, né? A gente está desdenhando, enquanto a gente estiver se relacionando assim, né? Não dá valor. Então, também tem muito esse, né, por trás disso, né, independente de qual seja o valor, da gente honrar, né, o que a gente tem, de dar valor realmente, né? Então, enquanto a gente fica assim, né, é só isso aí, não vai mudar, né? Quando a gente pega, por exemplo, R$ 50, né, que um gasto invisível, R$ 50 no mês, em 10 meses são R$ 500, né? Em 12 meses, um ano, são R$ 600. Então, é um dinheiro que você já poderia estar investindo para algo maior lá no futuro, né? Às vezes, seria um dinheiro que você vai sair com os filhos uma noite, né? Para buscar um mínimo de lazer, um mínimo de atos em família, né? Então, a gente sempre tem que pensar em que esse dinheiro pode me trazer sendo algo maior, né? E quem sabe até se a pessoa tiver a consciência do quão o longo prazo é o nosso amigo em relação ao dinheiro, dá para formar patrimônio. Então, assim, é um exercício bem simbólico, né? Mas ao mesmo tempo muito concreto. Porque quando a gente não olha realmente para esses detalhes, né? Vai dinheiro embora, né? Mas quando você para de aceitar essas migalhas e começa a construir algo que honra quem você é e o que você merece, né? Essa coroa da Ariadna aí, ela também pode ser sua, né? Se você não se cuidar aí com as suas finanças. É bem isso, Cléo.
como eu falei, né, as figuras, né, os arquétipos, eles nos trazem, né, esse ensinamento. Então, Eva, ela nos lembra da queda, né, Ariadne nos lembra do abandono, mas, né, nenhuma dessas histórias, como eu já tinha falado aí, precisam ser o nosso fim, né? Então, realmente é algo que a gente tem que usar para nos impulsionar a fazer a diferença, a honrar, né, a nossa vida, a nossa vocação, né, e fazer o caminho de volta para casa. Mas a gente precisa tomar essa decisão. Né? A gente precisa realmente estar disposta, né, e querer fazer isso, porque só a gente tem esse poder, né? Senão a gente vai ficar lá na ilha lá abandonada, esperando vir alguém, contando com a sorte, né? E aí, quem poderá nos defender, né? Quem? Somente a gente, Carol. Somente a gente. Então, quanto mais cedo a gente tiver essa consciência que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? E muitas vezes por quem está à nossa volta, né? Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos acabam refletindo em quem está mais perto da gente, né? Então, se a gente não tiver essa consciência e ter atitude para transformar para algo melhor, vai ficando complicado, a vida vai se enrolando cada vez mais, né? E prosperidade não é só números, né, Carol? Não é só prosperidade financeira. E isso a gente traz muito no salto, né? Você principalmente traz isso pra gente. É mais do que dinheiro, né? Felicidade compatível com a sua identidade, né? Então, quando você para de se contentar com o pouco que a vida está lhe oferecendo e que você está aceitando, né? Você começa a construir um patrimônio que sustenta a sua vida, né? De forma que você merece, que você realmente se dedica, né? E também para a vida daqueles que virão depois de você, né? Construindo o legado, né? Que a gente fala muito sobre legado no salto. Exatamente, Cleo. A gente não nasceu, né? Nenhuma de nós nasceu para viver de migalhas, né? Nós nascemos para realmente sermos coroadas, né? Então, acolher isso, tomar posse mesmo disso, né? Entender a dimensão, né? Mas realmente a gente veio aqui para brilhar, né? Para transparecer mesmo, transbordar essa nossa essência, né? A natureza é muito abundante, né, Carol? Eu acredito assim, que Deus foi tão perfeito que Ele deixou tudo em muita abundância para nós, inclusive o dinheiro, né? Tanto que tem pessoas que conseguem ficar bilionárias, né? Fazem realmente uma construção de patrimônio fora do comum, como é a Viúva Clicquot, que é a nossa base, né, de história do salto, né? Então, assim, não dá para fazer mau uso dessa abundância que Deus deu pra gente. Vamos trazer um exemplo da água, né? Como a gente já foi abundante da água, né? E pelo mau uso, infelizmente, está acabando. Né? Então, da mesma forma, é o nosso dinheiro. Ele é abundante, mas o fato da gente usar ele de forma indiscriminada, de forma não planejada, não consciente, não tem abundância que suporte, né? Como o fato da água, né? Como a gente usou indiscriminadamente, também está acabando, né? Da mesma forma é o dinheiro. Então é preciso ter esse cuidado com os nossos bens, não é pensando muito em questões materiais, mas é questão de sobrevivência mesmo, né? E sobrevivência no sentido de viver bem, de viver com qualidade de vida. Com Sabedoria, né, Cleo? Exatamente. Com tudo o que tem de melhor que a natureza tem para nos oferecer. Eu acho que é isso. Tô falando aí, me
Me remeteu muito à questão, me trouxe aí Rei Salomão, né? Que ele pede a sabedoria para, né? Então, um grande rei, né? O que que ele pede ali, que isso foi o melhor pedido de todos, né? Então, ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria para fazer todas as escolhas, né? E para honrar, né? Toda essa verdade. Então, honrar essa essência, tudo. Então, eu acho que é sobre isso mesmo. Acho que, como que eu posso? Resume bem, né? Tudo que a gente trouxe, né? Porque não é só sobre ser inteligente, né? Mas é sobre ser sábio de fato, né? É amarra ali também com o nosso último encontro, né? Da anciã que a gente trouxe essa sábia. A gente tem que ter essa sabedoria, né? Muito bem alicerçada. E assim, eu acho que prosperidade é isso, né? Você ter sabedoria, porque as nossas necessidades enquanto seres humanos, elas são ilimitadas, né? A gente tem muita demanda, né? É demanda de saúde, é demanda de educação, é demanda de relacionamento, de socialização, é demanda de moradia, de transporte, de alimentação, né? E tudo isso custa dinheiro, né? Então, a gente precisa ter sabedoria para gerir essas nossas necessidades de acordo com a abundância que a gente tem conquistado, né? E se a gente conquistou uma abundância mínima que não dê para suprir tudo isso que a gente merece, tem que correr atrás, tem que se capacitar, tem que buscar sabedoria, né? Sabedoria para viver sempre nessa abundância que todos nós merecemos, né? Exatamente. Carol, chegamos ao fim, né? Sim. Já vamos deixar o convite aqui para todas que estiveram conosco aqui ao vivo para curtir, comentar, pode mandar perguntas, né, dúvidas, a gente vai estar aqui disponível para interagir, né? E compartilhar também, quem gostou dessa live, né? Um tanto quanto profunda, né, Carol? Carol trazendo aí sobre a psicanálise, a mitologia, os arquétipos, né? Quem gostou, compartilha aí também para outras mulheres terem acesso a essa discussão que a gente trouxe aqui hoje, né? Isso aí, Cleo. E vamos fazer nosso brinde? Vamos. Saúde. Saúde. Obrigada, Cleo. Obrigada, Carol. Até o próximo episódio. Até. Beijo, Clara. Tá, agora saiu de cena, tenho que ir lá ver agora, fazer a limpeza. Vai lá. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau.